Olá você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista. 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Geraldo Júnior, do Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia, Goiás, sobre o tema A Criminologia sobre a Ótica do Espiritismo. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Divino amigo Jesus, em momentos tão difíceis como este, queremos aqui lhe apresentar a nossa gratidão. Gratidão pela nossa vida, pela nossa família e pela nossa saúde. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Conheça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado Amor. Quando Dona Cidália reuniu os filhos menores de Dona Maria João de Deus, observou que eles precisavam do grupo escolar. O Sr. João Cândido Xavier, pai da numerosa família, foi consultado. Entretanto, a situação era difícil. 1918, a época a que nos referimos, marcara a passagem da gripe espanhola. Tudo era crise. E o salário, no fim do mês, dava escassamente para o necessário. Não havia dinheiro para cadernos, lápis e livros. A madrasta, alma generosa e amiga, chamou o enteado e lembrou: Chico, vocês precisam ir à escola. E como não há recursos para isso, vamos plantar uma horta. Adubaremos a terra, plantarei os legumes e você fará a venda na rua. Com o resultado, espero que tudo se arranje. A senhora pode contar comigo. A horta foi plantada. Em algumas semanas, Chico já podia sair à rua com o cesto de verduras. Olha a couve, alface, almeirão e repolho. E o povo comprava. Cada maço de couve ou cada repolho valia um tostão. Dona Cidália guardava o produto financeiro num cofre. Quando abriram o cofre, Dona Cidália, feliz, falou para o enteado: Você está vendo o valor do serviço? Agora vocês já podem frequentar as aulas do grupo. E foi assim que, em janeiro de 1919, Chico Xavier começou o ABC. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Geraldo Júnior, de Goiânia, Goiás, sobre o tema A Criminologia sob a Ótica do Espiritismo. Olá, que Deus nos abençoe. Iremos conversar hoje sobre os problemas e consequências da criminalidade, segundo a doutrina espírita. O tema de hoje é Criminologia e Espiritismo. Convidamos nosso amigo Geraldo Júnior, que frequenta o Centro Espírita Irmão Áureo, em Goiânia. Seja bem-vindo, Geraldo. Olá, Marli, obrigado. Olá, caro amigo. Júnior, o que é o crime? Marli, de acordo com as ciências humanas, o crime é a ação humana, é a conduta do homem que transgride a legislação penal. Então essa é a concepção humana de crime,
uma ação humana que viola a legislação dos homens. Só que, de acordo com o que nos ensina a doutrina espírita, o crime tem uma acepção mais ampla. Ele diz respeito a toda e qualquer ação humana que transgride não apenas as leis humanas, mas a legislação divina, que é muito mais ampla. Partindo deste conceito, um simples pensamento do ser humano que agride ao semelhante, um pensamento de raiva, de ódio, de vingança, ou apenas o desejo de fazer algo de ruim para alguém, já seria crime, de acordo com a legislação divina. Então, nós podemos dizer que todos nós somos mais ou menos criminosos, de acordo com a legislação de Deus, dada a nossa inferioridade de homens ainda imperfeitos aqui na Terra. Júnior, quais seriam as causas do crime segundo a doutrina espírita? Bom, para nós falarmos das causas do crime de acordo com a doutrina espírita, nós temos que relembrar o que alguns cientistas levantaram como sendo causas do crime, que na verdade não são causas, nós chamamos nas ciências humanas, na criminologia, de fatores precipitantes que levariam o homem ao crime. Exemplo deles, as doenças mentais, a pobreza, a fome, a dificuldade financeira, até mesmo a hereditariedade seria causa de crime. Chegaram a falar, inclusive, que o clima mais quente ou mais frio determinaria o tipo de criminalidade. Mas nós temos que entender que estes fatores não levam ao crime de forma determinística, são apenas fatores que podem levar ao crime. Do contrário, todo mundo que mora numa favela praticaria crime. Do contrário, aquele que estivesse passando por um problema hormonal praticaria inapelavelmente o crime. Não é assim que acontece. Agora, existe um fator que é decisivo na prática do crime, que é o espírito, que é o homem. Então, na verdade, quem quer é o homem. O crime decorre do livre-arbítrio do indivíduo que está encarnado na Terra. Criminosos seriam, para a doutrina espírita, espíritos ainda em fase inferior de progresso moral. Então, nós que estamos na Terra, estamos em diversos estágios de progresso moral. Alguns mais adiantados, outros mais atrasados. Então, os criminosos seriam aqueles espíritos que ainda estão no início do estágio evolutivo, embora encarnados na Terra, no meio de nós, no meio de um povo civilizado, né? Mas ainda estão no início da escala evolutiva, ainda são inexperientes, ignorantes, e essa inexperiência, ignorância, levaria ao crime. Então, o crime não decorre do corpo, mas a origem, a raiz da conduta criminosa está no espírito. Em última análise, quem vai definir quanto ao caminho a seguir, quanto ao caminho do bem ou do mal, é o homem. Júnior, qual a relação entre a obsessão e o crime? Nós sabemos que os espíritos, os desencarnados, influem nas nossas ações, na conduta humana. Agora, quais os espíritos que vão nos influenciar? Qual aquele que vai nos dirigir? Depende da nossa índole. Então é natural que aquele que ainda traga desejos inferiores, que aquele que ainda esteja arraigado ao mal, por lei de afinidade, é natural que ele encontre desencarnados na mesma faixa de pensamento, espíritos que comungam dos mesmos ideais, ou seja, o ideal do crime. Então, um espírito mau, um espírito de alguém que tenha sido um delinquente e que ainda continua delinquente no plano espiritual, eventualmente pode levar um homem a praticar um crime, a praticar um homicídio, a praticar um roubo. Mas a questão funciona mais ou menos assim. Da mesma forma que o encarnado, alguém que chegue em mim, alguém pode chegar em mim e me convidar para roubar uma casa, para praticar uma ação censurável. Agora, naturalmente, não é porque alguém me chama para realizar determinada ação que eu vá aceitar. Então, o princípio é o mesmo. Assim funciona com relação à influência dos espíritos em nossas vidas. Nós vamos ou não aceitar aquele apelo, embora aquele apelo ele seja oculto, embora aquele apelo ele seja sutil, porque nós não conseguimos ver, na maioria dos casos não vemos o desencarnado,
mas nós somos livres para aceitar ou não. Então, quando vem um pensamento para que nós venhamos a agir de forma errônea, praticar uma ação censurável, às vezes até abominável, nós temos a liberdade de rechaçar, de repelir aquele pensamento imediatamente. Então, se eu já estou em determinado grau de evolução em que eu não me comprazo mais com aquele tipo de ação, eu não vou aceitar aquele pensamento. Agora, se eu aceito aquele pensamento, muito possivelmente eu vá praticar um crime debaixo de uma influência obsessiva. Geraldo Júnior, pela lei divina, como essa situação é vista então? Marli, nós sabemos que existem vários graus de obsessão e o grau mais intenso é a chamada subjugação, que conhecida mais popularmente como possessão. Muito bem, na possessão, o espírito que está influenciando o homem ou a mulher, ele tem a rédea. E muitas vezes o obsidiado na subjugação, ele perde a noção. Então, eventualmente, se ele vem a praticar um crime de morte, como naturalmente a gente ouve vários casos assim, o indivíduo fala que praticou aquele crime, que não viu nada, que não sentiu nada, que não viu. E realmente, muitas vezes, o indivíduo não vê. Então, é bem possível que ele estivesse no estado de subjugação. Neste caso, Marli, o nosso Código Penal, a nossa legislação, mais especialmente o artigo 26 do Código Penal, diz que é isento de pena aquele que, por falta de conhecimento, de discernimento, ele pratica uma ação sem ter conhecimento de causa. Então, a própria legislação humana já isenta ele de pena quando o indivíduo pratica um crime sem ter noção do que fez. Eliminar a vida de um criminoso resolverá o problema do crime? Como a doutrina espírita vê a pena de morte, Júnior? Muito bem, Marli, essa é uma questão muito importante de ser tratada, dada a polêmica que há. E o Espiritismo nos ensina a enxergar a questão da pena de morte, da criminalidade, sobre outro ponto de vista. Quando é aplicada a pena de morte, Humberto de Campos, na verdade, irmão X, no livro Cartas e Crônicas, diz que aplicar a pena de morte ao criminoso é libertá-lo da vida física. Seria dar liberdade ao indivíduo quando, se nós deixássemos ele viver, naturalmente encarcerado para cumprir a sua pena, vigiado, nós estaríamos livres do jugo daquele espírito, ele estaria vigiado. Mas aplicar a pena de morte simplesmente é liberar o delinquente, é liberar o criminoso. E muitas vezes Deus, levando-se em conta a nossa intolerância, ele permite que aquele espírito liberto do corpo físico fique no meio da nossa sociedade, fique no seio social e que venha a induzir, possa influenciar os homens frágeis, os homens viciosos, os homens ignorantes a praticarem crime. Então, na realidade, a sociedade acaba fazendo por merecer, quando aplica a pena de morte, a presença daquele espírito criminoso, agora sem o corpo físico, a influenciar uma multidão de criaturas que estão naquele mesmo nível. Em sintonia. Porque nós não fomos indulgentes, nós não encontramos outro caminho para resolver o problema do crime. Então, é preciso abrir a porta para o arrependimento, seja aplicando a cadeia, mas aplicando também a educação. Então, a pena de morte não vai resolver, ao contrário, vai piorar o problema da criminalidade, porque vai deixar aquele indivíduo livre para agir no meio social. A penalidade eterna para aquele que comete o crime, Júnior? Não existe penalidade eterna segundo o Espiritismo, porque não há ninguém eternamente mal. Então, uma das verdades que nós aprendemos com a doutrina espírita é que o espírito é criado simples e ignorante, mas tendo como meta a perfeição. É o chamado determinismo divino. Todos nós, e aqueles, por piores que sejam, os maiores bandidos, delinquentes, psicopatas, um dia se regenerarão, um dia se tornarão anjos. E para nós entendermos essa questão, Marli, nós temos que compreender a realidade da reencarnação. Aquele que hoje está delinquente, aquele que hoje se compraz no mal, depois de muito sofrer, depois de muitas dificuldades, ele vai reencarnar
e vai melhorar. Nós mesmos, hoje que somos melhores um pouquinho, né? Ou pelo menos que não praticamos crimes, em tese não praticamos, né? Nós já fomos criminosos em vidas anteriores. A lei é a lei do progresso. Então hoje nós estamos melhores. Significa que nós já passamos por aquilo que aqueles se encontram, por aquela condição em que os criminosos se encontram. Então, e que amanhã eles estarão numa condição melhor. Talvez até nós, se tivéssemos uma condição de vida, de sofrimento, de dor, nós não estaríamos aqui. Muito possivelmente a gente estaria também praticando crimes. Mas Deus é bom, às vezes conhecendo a nossa fragilidade, nos retira daquele meio ambiente, às vezes nos dá condições de pagar as nossas dívidas no meio melhor, talvez até pela nossa fragilidade. Mas aqueles que se encontram naquele meio de dor, de sofrimento, muitas vezes não suportam e são levados a praticar crimes. Júnior, o espírito que nasce em meio a criminosos poderá também ser um criminoso? Muito facilmente, aquele que nasce no ambiente do crime, como nós nos encontramos no mundo de provas e expiações, aquele que nasce no ambiente do bandoleirismo, do crime, muito facilmente pode se tornar delinquente, criminoso. Não significa que ele se tornará criminoso, porque não há o determinismo. Nasceu naquele ambiente, vai se tornar bandido. Nasceu de pai e mãe delinquente, vai se tornar delinquente. O crime não é hereditário. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. É o que nós aprendemos com o Evangelho, com o Espiritismo, de tal forma que se o homem que nasceu naquele ambiente do vício e do crime tiver uma vontade forte, ele vai conseguir. E a experiência mostra, a literatura mostra, a realidade mostra, existem verdadeiros anjos nos ambientes de favela. Nas penitenciárias existem mulheres grávidas que dão à luz na penitenciária e que muitas vezes vai ser aquele filho que vai ser o anjo que vai salvar a mãe, vai salvar o pai. Então, não há determinismo para o crime. Há sim vontade frágil, vontade deseducada, há ignorância, que é o maior pai do vício, do crime é a ignorância. Há inferioridade natural do espírito, mas essa inferioridade é transitória. Um dia ele vai se tornar melhor. Deus tem paciência para com ele, como tem para conosco, com as nossas pequenas maldades, com a nossa criminalidade latente. Porque o que seria de nós se nós fôssemos agredidos, feridos em nosso brio, num acidente de trânsito, se alguém nos agredisse, como nós agiríamos? Muito possivelmente, se estivéssemos armados, nós poderíamos matar. Na fome, muito possivelmente nós poderíamos roubar. Né? Então, é muito relativo essa questão. Quais as consequências do crime para o criminoso após o seu desencarne? E o que lhe aguarda no plano espiritual, Geraldo Júnior? Muito bem, Marli. A doutrina espírita mostra claramente o que ocorre com o criminoso, com o delinquente, após ele passar para o plano espiritual. A literatura espírita é muito rica. Existe um livro chamado Céu e Inferno, de Allan Kardec, que vem trazendo depoimento de criminosos arrependidos e de criminosos endurecidos no plano espiritual, além de suicidas, espíritos em expiação e espíritos felizes. Mas quanto aos criminosos, o Espiritismo nos ensina, o depoimento deles que vem, nos mostra que a maior pena para o delinquente é ter a visão da vítima. Aquele que mata, aquele que assassina a sua vítima, muitas vezes até do lado de cá, ele percebe a vítima constantemente do seu lado. E ao desencarnar, ao morrer, entre aspas, porque a morte não existe, ele vai facear com a multidão de vítimas que ele tirou a vida, cobrando o que ele roubou, o que ele violentou sexualmente. Então essa é uma das penas. A obra de André Luiz, Ação e Reação, Libertação, o próprio Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, é muito rica ao demonstrar o sofrimento acerbo do espírito, o estado de muitas vezes de inconsciência, o estado de desespero por achar que aquele sofrimento é eterno.
no plano espiritual, às vezes o indivíduo fica até mesmo atolado em rios de sangue. Mas isso não é o pior. O Espiritismo nos ensina que existe a reencarnação. Depois de muito sofrer no plano espiritual, este que praticou o crime se arrepende e volta ao cenário da Terra. E, por exemplo, aquele que matou, muitas vezes ele vai ter a vida ceifada aqui na Terra, vai passar pela pena de talião. Aquele que usava as mãos para roubar, muitas vezes ele vem sem as mãos, sem os braços. Aquele que usava os olhos para cobiçar, para pensar no mal, vem sem os olhos, sem as obras. Então a reencarnação nos explica o sofrimento daquele que fez o mal na vida passada. Como o Espiritismo, Geraldo Júnior, pode auxiliar o criminoso e como pode também lançar luz na sociedade para que ela se conscientize em relação ao tratamento que se deve dar aos criminosos? Muito bem, Marli. O Espiritismo, como nós sabemos, é a ciência, a filosofia, a religião que veio descortinar ao homem a vida do plano espiritual. Então a doutrina espírita vem mostrar para nós que a vida na Terra é passageira. O Espiritismo é a antítese do materialismo. Agora, Marli, se nós pensarmos que o materialismo é o maior causador do crime, nós vamos entender a importância da doutrina espírita, uma vez que o materialismo diz ao homem que a vida acaba aqui na Terra. O materialismo coloca fim ao homem com a morte do corpo físico. Olha o raciocínio. Se com a morte tudo se acaba, por que ser bom? Por que fazer o bem, praticar a caridade? Por que me corrigir das minhas vontades, dos meus desejos, ainda que seja de matar, de roubar, de violentar uma mulher? Então, se com a morte tudo se acaba, por que há de ser bom ou de ser mal? Todos vão se acabar também. Então o Espiritismo nos ensina que com a morte nada se acaba além do corpo físico. O espírito continua a viver e que nós, ao chegarmos no plano espiritual, nós vamos dar conta da nossa existência terrena. Nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos de bom ou de ruim, recebendo a recompensa pelo bem que houvermos feito e sofrendo a punição pelo mal que tivermos feito. E o Espiritismo nos ensina também que por maior que seja a dificuldade aqui na Terra, ela é passageira. Por maior que seja a dor, ela é passageira. E nos ensina, então, a ter paciência, a ter calma. E isso arrefece as nossas paixões, tranquiliza o nosso mundo íntimo e é o maior preservativo contra o crime. Então nós temos que ensinar àquele que está equivocado, educá-lo, ensinar que existe uma vida além desta vida, que ele pode ser bom, que se ele se arrepender, Deus irá levar em conta o arrependimento dele. Então este é o grande remédio que o Espiritismo traz para o problema do crime e da violência. A educação do Espírito para a eternidade. Se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespirita.com. Agradecemos a presença do Geraldo Júnior conosco hoje e a você por ter nos acompanhado. Muita paz. Você ouviu a entrevista com Geraldo Júnior, de Goiânia, Goiás, sobre o tema A Criminologia sob a ótica do Espiritismo. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Em um dos maiores estudos já realizados sobre felicidade pela Universidade de Harvard por mais de 75 anos, mostrou que o consumo de álcool era a principal causa de divórcio e que o uso e abuso do álcool estariam associados à depressão. Não vale a pena arriscar a sua felicidade pelo uso do álcool. Álcool, nenhuma gota. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta.
Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Caridade do entendimento. Agora, pois, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Apóstolo Paulo, Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias, e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele nos integraremos na sintonia excelsa da vida. Guarda, em todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem reclamar. É que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Muitas pessoas, tendo empreendido pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se realizaram, de acordo com o que transmitiram aqueles que desde o começo as viram com seus próprios olhos e foram os ministros da palavra. Pareceu-me, excelentíssimo Teófilo, conveniente, depois de me haver informado exatamente de como todas essas coisas se passaram desde o princípio, escreveste a narrativa de toda a série delas, a fim de que conheças a verdade acerca do que aquelas pessoas hão dito, o que tudo sabes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4.
Ora, por aqueles dias, Maria, levantando-se, tomou apressadamente a direção das montanhas, indo a uma cidade de Judá. E entrando na casa de Zacarias, saudou Isabel. Sucedeu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o menino lhe saltou no ventre, e ela ficou cheia de um Espírito Santo. Exclamou então em altas vozes: És bendita entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E donde me vem a dita de ser visitada pela mãe do meu Senhor? Sim, que mal me chegaram aos ouvidos as palavras com que me saudaste. Meu filho saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada tu que acreditaste, porquanto o que te foi dito da parte do Senhor se cumprirá. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39 a 45. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Apresentaremos agora o capítulo 5, itens 1, 20 a 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Vamos conhecer juntos o culto do Evangelho no lar. Implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto no Evangelho no lar? Essas e outras perguntas nós vamos responder neste quadro, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Segundo Guilhom Ribeiro, reviver o Cristo nas relações diárias da casa, ressuscitar Jesus pela veiculação do Evangelho a quantos se abrigam nas dependências do lar, é de transcendental importância num século de tantas mudanças sociais. Adiar compromissos do coração é o mesmo que sonegar aos celeiros o solo arroteado ao alcance das sementes. E olha aí, o primeiro passo para realizar o culto do Evangelho no lar é escolher um dia da semana e um horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonizar o ambiente. Para isso, a sugestão é que você desligue a TV e coloque uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Prepare um recipiente com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem e, em seguida, a prece inicial. Leia um trecho do Evangelho, comente em família e, num clima de paz, faça a prece de encerramento pedindo a fluidificação da água e a proteção espiritual. E enquanto quem nos ouve se organiza, vamos ouvir agora uma música harmônica e então daremos início ao nosso culto do Evangelho no lar. Novo dia. Todo dia de ontem pode ter sido árduo. Muitas lutas vieram, deixando-te o cansaço. Provas inesperadas alteram-te os planos. Soma, porém, as bênçãos que Deus te entregou. Esquece qualquer sombra. Não pares. Serve e segue. Agora é novo dia, tempo de caminhar. Emmanuel. Senhor Jesus, agradecemos pelo nosso dia e rogamos a vossa proteção aos que nos ouvem, na certeza de que a misericórdia do Pai nos envolverá em paz, alegria, saúde e amor. Sustenta-nos, Senhor, nos momentos de fraqueza e que a tua divina luz, Mestre querido, permaneça em nossos corações hoje, amanhã e em todos os dias das nossas vidas. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos,
Trataremos hoje dos itens 1 e 20 a 24, abordando a questão da felicidade. Item 20. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima de Eclesiastes. Abre aspas, a felicidade não é deste mundo. Fecha aspas. Comente pra gente, Ana. Pois é, Júlio. E de acordo com o espírito François Nicolas Madeleine, cardeal Murlot, Paris, 1863, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. E diz mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. É bem por aí mesmo, Ana. E o espírito François complementa dizendo que a felicidade na terra é coisa tão passageira para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E ele ainda acrescenta: notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Portanto, Ana, se a morada terrena são peculiares às provas e expiações, forçoso é se admita que, em algum lugar, existem moradas mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Mas, Cleomar, quanto à perda de entes queridos e às mortes prematuras, existe algo a ser falado para nós? Sim, Guilherme. Quem responde essa questão é o espírito Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, Guilherme, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque é a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? E a espiritualidade ainda completa, Cleomar. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, ao invés de procurar nos gozos da alma. Isso mesmo, Edsonil. E para fechar o nosso estudo de hoje, nós mencionamos as palavras do espírito Delphine de Girardin. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no credor que ameaça, nas lágrimas, na angústia da traição e em tantos outros sofrimentos.
Para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Pois bem, meus irmãos, chegamos ao fim deste culto do Evangelho no Lar de hoje e em breve estaremos aqui novamente e daremos continuidade ao nosso estudo. Caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, Divino Amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações pelo WhatsApp 61 998131577. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.